Senhoras e senhores, diretamente da Batcaverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje um Papo e Navalha muito especial, com muito conteúdo, muito bate-papo interessante aqui. Eu tenho o prazer, a alegria de ter com a gente o Dr. Luciano Schultz, ele que é o papa da cirurgia plástica aqui na região sul do Brasil, um cara aí com uma vasta experiência e vai contar um pouco para nós hoje do que acontece nesse mundo que tem tudo a ver com o que a gente faz, com o que a gente quer, que é deixar as pessoas mais bonitas, as pessoas com autoestima lá em cima. Meu querido, é um prazer enorme ter você comigo aqui hoje para uma aula aí de como melhorar a vida, se é que dá para melhorar a cara dos meninos, né? Dá. Cara, o prazer é todo meu. Nossa, a gente já se conhece há um bom tempo. Aliás, nos conhecemos, eu me lembro, num programa, né? Que era uma entrevista, um programa de rádio, enfim. E de lá para cá, pô, viramos clientes, amigos, enfim, estamos até hoje juntos aí. Eu sempre sendo tratado lá na Dom Pettini. Exato. E hoje é um prazer muito grande estar aqui, porque apesar de duas áreas tão diferentes, mas tem muita coisa em comum. Nós vamos descobrir hoje aí. Os traços ancestrais estão juntos, né? Meu querido, doutor Luciano, você é de onde? É de Criciúma? Eu sou nascido em Floripa. Opa! Na capital. Quem é lá da região tem a brincadeira, né, que chama, nasceu na Carmélia. Opa. Mas não é Carmélia, é Carmela. Carmela Dutra, que é o nome da maternidade mais antiga, mais tradicional lá de Florianópolis. Então eu sou nascido lá, na ilha. Fica em frente ao Hospital dos Servidores, ali no centro, nascido na ilha. Nascido e criado, né? Claro, meus pais são do interior, mas foram para a capital a questões de trabalho, estudos, etc. Meu pai era professor da universidade, hoje aposentado. Minha mãe era professora do estado, foi diretora de escola há muito tempo. Hoje, ambos aposentados, já na faixa dos 80 anos. Mas então eu nasci e cresci em Floripa. Eu acabei vindo para Criciúma ao longo da história, quando eu estava finalizando o curso de medicina. É mesmo? Eu fiz a medicina lá na Federal, né, em Floripa. Como meu pai era professor, essa é uma história também interessante que poucos sabem. Como meu pai era professor universitário, tínhamos na Universidade Federal chamado Colégio de Aplicação. Tá. Que era um colégio, na época, basicamente para filhos de funcionários e professores. E tinha lá um percentual pequeno para a comunidade. Mas então, para entrar naquele colégio, tinha que fazer prova e tal, porque eram vagas limitadas, né? Eu fiz até a quarta série do primário. Hoje é diferente, né? Mas, enfim, naquela época era até a quarta série, daí vinha o ginásio, e depois o segundo grau. Então, a minha formação inicial lá foi no Colégio Menino Jesus, que até hoje é um colégio famoso lá, particular e tal, que é basicamente esse parceiro do Colégio Catarinense, que é mais famoso. Então, basicamente, quem fazia o Menino Jesus até a quarta série dava sequência no Catarinense da quinta série em diante. Mas eu não, eu na quarta série para a quinta eu fui para a aplicação. Então, teoricamente, eu já fui para a Universidade Federal na quinta série. Entendi. Então, se fizer uma conta rápida, quinta, sexta, sétima, oitava, são 4 anos, mais os 3 anos do segundo grau, são 7, mais os 6 anos da medicina, já deu 13. Já deu 13, mais 6 anos de residência, 19. Eu fiquei quase 20 anos na universidade. Mas, pô, cara burro, não se forma nunca. Na verdade, eu fui para lá com 5, né, na quinta série. E fui dando sequência. Fiz o segundo grau lá, já entrei no vestibular na primeira vez. Eu tinha 16 anos, cara, quando passei no vestibular. Porque, enfim, 17 anos eu estava na primeira fase da medicina. E, enfim, segui. Quando eu terminei a medicina, a gente faz a graduação de medicina em 6 anos, né? E eu me formei eu me formaria final de 92. Como volta e meia tinha greve na universidade, atrasou, eu acabei formando em março de 93. Então, mas já eu me formei, já tinha passado na residência e fiz residência em cirurgia geral lá no hospital universitário. Eu já pensava em cirurgia plástica, mas a cirurgia plástica, para tu fazer a formação em cirurgia plástica, tu tem que ter 2 anos antes de cirurgia geral. É um pré-requisito. Então, eu entrei para a residência de cirurgia geral. Na época, não tinha no HU, né, no Hospital Universitário, não tinha residência em plástica. Só São Paulo, Rio, Porto Alegre, enfim, grandes centros.
mas eu já comecei. Ao longo da minha residência em cirurgia geral, que eram 2 anos, começou a se, digamos assim, se preparar, no ponto de vista burocrático, eu digo, Uhum. né? O início de uma residência médica em cirurgia plástica. Aqui na região, Lá, já em Floripa. lá em Floripa, no hospital universitário, quem era cirurgião plástico lá, começaram o professor Rodrigo Dessa Neves, meu grande mentor, ele começou a preparar, então, essa autorização do MEC, etc., todos os Uhum. credenciamentos que tem que haver, isso é complexo, é demorado. E como isso levava quase um ano, eu estava terminando a residência de cirurgia geral e ainda não tinha residência de plástica, eu acabei optando por fazer uma nova residência também no HU, que meio que eu conseguia um acesso direto por ter feito a cirurgia geral, que era a cirurgia do aparelho digestivo. Então, eu fiz 2 anos de cirurgia geral, aí dei sequência numa segunda residência, meio que engatilhado, né? Uhum. Que era a cirurgia do aparelho digestivo. E aí, enquanto eu estava nesse terceiro ano aí, que era o aparelho digestivo, foi criada a residência de plástico. Quando eu estava terminando a cirurgia do aparelho digestivo, ia ter a prova para a primeira turma de cirurgia plástica. E eu fiz e passei em primeiro lugar, até porque o segundo lugar estava fora, porque só tinha uma vaga. Eu sempre digo até para os meus filhos hoje, ó, não adianta, em certos momentos, vocês acham que o colégio é fácil, vocês vão ver quando o funil afina e Isso. não adianta nem tu ser o segundo colocado. Uhum. Tinha que ser o primeiro. E eu consegui, graças a Deus, ser o primeiro colocado e ser o primeiro residente da cirurgia plástica, o que foi, além de ser histórico, né, para o serviço em si, para mim, maravilhoso, e também porque, como formação, eu tinha acesso a tudo como se fosse um filho único, só para mim. Uhum. Não tinha que Sim. dividir com ninguém. Certo. Porque o residente, para quem não sabe, ele tem aquela fome de conhecimento. O cara que Uhum. entra na cirurgia, cara, entra, como diz outro, louco para fazer tudo e operar e fazer tudo, mas daí tu tem outros residentes, né? Na Uhum. residência de cirurgia geral, ali, 3 anos, cada ano com 4 residentes, quer dizer, tinham 12, 14, entre Aham. aspas, disputando as As coisas a serem cirurgias. feitas, os Uhum. procedimentos e tal. Quando eu entrei na plástica era só eu, não tinha mais ninguém. E a demanda? Existia uma boa demanda? Nossa, gigante. Imagina, a gente fazia. É porque, assim, ó, no serviço, como era aquele que é público, e um dos poucos que tem cirurgia plástica em serviço público, existe aí, isso é um critério, vamos dizer assim, burocrático, legal, de que a residência médica, nesses casos, no caso de cirurgia plástica, como a cirurgia plástica lida muito com estética, e Uhum. normalmente os serviços públicos, plano de saúde, não pagam cirurgia Isso. estética, fica assim, como é que você vai ter uma formação em cirurgia estética se você está num serviço público? Mas, na verdade, existe uma regra que se aplica só nesse caso, a residência médica, onde 85% tem que ser cirurgia reparadora, Ah. que envolve tratamento de acidentado, de câncer, de queimadura, de tudo que imaginar que não seja estético. Mas tem sim o 15% de estética. Princípio, Uhum. mas 15% não é pouco? Bom, não, porque o volume é muito grande. Porque era o único no estado? Para ter uma ideia, no HU, né? Quando eu falo HU, Hospital Sim, Universitário, tá? sim. Para quem não conhece, Aham. a gente se acostuma a abreviar. No HU, centro cirúrgico com 10 salas, todas as especialidades, cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, obstetrícia, tudo. A cirurgia plástica era quem mais operava. Poxa. E é uma especialidade. Tem todas Aham. as outras. E só um residente, eu com meus chefes, era o maior número de cirurgias era da plástica. Então tinha muito volume, o que me deu uma formação também muito boa, obviamente, quanto Uhum. mais treinamento, Óbvio. né? Como tudo na vida. Uhum. Então esse 15% era mais do que o suficiente para aprender e aprender bem. Uhum. A gente fazia lá até, semelhante como eu falei do colégio de aplicação, a gente dava preferência a fazer, até por uma questão de retribuição e, enfim, de fazer essa boa parte dessas cirurgias estéticas, vamos dizer, era destinada, não exclusivo, mas tinha uma preferência para quem era funcionário da universidade, Ah, sim. entende? Então, a pessoa lá era funcionária, ela é professor, queria fazer uma plástica lá e ia conseguir mais fácil. Entendi. Sobrava também para o serviço público em geral, então você aqui em Criciúma tinha alguma coisa para ser feita em cirurgia plástica não estética, você era encaminhado via posto de saúde ao consultório ambulatório lá na HU, então a gente atendia consulta do estado inteiro, era o único Uhum. serviço público que tinha para adulto, né? Tinha o do hospital infantil para criança, para lá, Leporino, essas coisas, Uhum. mas para adultos só lá. Então a gente atendia uma
fila enorme de gente encaminhada do estado inteiro. E aí ali se selecionava os casos que iam ser operados, por isso tinha muito volume. E para as estéticas se tinha essa preferência, vamos dizer, para quem era funcionário e tal coisa. Mas só na universidade milhares de Sim. funcionários, então tinha uma demanda enorme, tinha fila, inclusive. Então a gente tinha assim, é como hoje você entrar numa residência e dizer, ó, quantas mamas você tem que operar para aprender a operar uma mama? Ah, Uhum. deve ser, sei lá, 10 mamas. Tinha 200, tá entendendo? Entendi. Tinha muita demanda. Claro que essa demanda também nos comprometia bastante em relação a tempo, porque eu ficava dia e noite, eu não tinha tempo para nada. Que idade você tinha nessa? Então, quando eu terminei a residência de cirurgia plástica, eu estava com 29 anos. Uhum. 29. Então, Já tinha filhos? nesse caminho, não, eu fui me casar um ano depois, com 30. Tá. Na verdade, entrou agora que eu me lembrei na história de Criciúma, porque quando eu estava justamente, então eu fiz 6 anos de medicina e mais 6 anos de residência, porque foi Sim. 2 de cirurgia geral, 1 de aparelho digestivo e mais 3 de plástica. Tá. Então são 12 anos de formação médica. Por isso, abrindo uma aspa, que às vezes a gente diz assim, você sabe calcular quantas horas são isso? Quantas 1000 horas? Esses dias eu fiz essa conta, daqui a pouco eu vou brincar aqui fazendo a calculadora para tu ver. É mais ou menos como dizer assim, ó, eu fui atrás disso na internet e muita gente não faz essa conta, nem tem ideia. Você já ouviu falar daquele avião A380, que é o maior avião do mundo, Sim. que tem da Emirates, 2 Uhum. andares e tal? Então imagina o treinamento que tem que ter um piloto para pilotar um avião daquele. Uhum. Ele não sai do teco-teco para um avião daquele. Sim. Ele tem que ter milhares de horas de voo em outros aviões até chegar lá. Uhum. Então, para ter uma ideia, só de um capitão de um A380 precisa ter 6.000 horas de treinamento, de horas voadas, Tá. para poder sentar no cockpit de um jato daquele. Eu fiz as contas, dá aproximadamente 27.000 horas de De treinamento. Eu tive. treinamento De treinamento. Desde o início como médico até se formar nesses cirurgião 12 plástico. anos. Depois eu vou refazer essa conta, mas dá mais de 20.000 horas. Cara, Então eu brinco assim, ó, eu posso pilotar 5 A380 com as Aham. horas que eu tenho de voo, tá? E daí vem os caras com um cursinho de final de semana e se colocam no mercado a fazer determinados tipos de tratamento. Uhum. E o pior é que a pessoa vai lá. Eu duvido tu entrar num avião A380 se a aeromoça disser que ela vai pilotar. Não é. Mas o cara vai ali na esquina porque diz que o esteticista aplica botox. O tá problema entendendo? hoje é Então, essa banalização vai levar a tragédias, tá? É Uhum. só questão de tempo. já acontece. Já né? acontece, mas é que o Acontece. público em geral não fica sabendo. É. Ou fica sabendo muito pouco. Essa semana recente eu vi falar de um caso de um peeling de fenol, que muita gente fala como se fosse algo banal, e não é nada banal, é um troço complexo. Eu conheço só uma pessoa no estado inteiro que faz isso com qualidade, que é amigo meu, Luiz Augusto, em Florianópolis, e ele mesmo se manifestando no nosso grupo da cirurgia plástica que vão acontecer mais tragédias desse tipo. Que as pessoas estão comprando fenol no Mercado Livre. Meu Deus. Como tu compra um tubo de shampoo ali, tu compra um frasco de fenol e você traca. E é uma cirurgia química. Inclusive, ele, na manifestação dele, fala isso. Ó, a cirurgia plástica, especificamente na área dele, é um avião a jato. Não pode entregar a chave para piloto tec-teco. Uhum. É literalmente essa comparação que eu acho maravilhosa. Mas voltando ao gancho ali dessas 1000 horas, tantas 1000 horas, porque soma todas as horas que eu tinha de treinamento na residência, né? E aí, nesses 6 anos que eu fiz residência, a gente trabalhava dia e noite, todo dia, mas financeiramente ganhava uma bolsa que hoje equivaleria, assim, se eu não me engano, a 2 ou 3 salários mínimos. Poxa. E que é legal, porque para gente estudante ali era um dinheirinho, né? Eu morava com meus pais, eu não tinha despesa nenhuma, então até era bem importante. Mas tinha gente que tinha que vem de fora, que tinha que se manter com aquilo ali. Né? Meus barbeiros ganham mais do que isso. Então, enfim, essa bolsa só tinha residências credenciadas do MEC. Tem muitas residências até hoje que não ganham nada ou até tem que pagar. Tá? A época do plantio é sempre complexa, né? Então, nesse gancho, como eu tinha que, digamos, ter uma renda extra, isso era comum, todos os residentes faziam, a gente, final de semana, ia para os interior fazer plantão de pronto-socorro.
Aí eu fui para Itajaí, eu fui para Balneário Camboriú, eu fui para Rio do Sul, vários municípios assim próximos a Floripa que eu ia. E eu tinha um amigo uma vez que tinha feito plantão aqui em Criciúma, eu não conhecia Criciúma, conhecia, mas não como Sim. médico, né? Uhum. E ele disse, cara, Criciúma é uma cidade legal, o hospital é bom e paga bem, porque tinha uns plantões que pagavam muito mal. Paga Uhum. bem e tal, tal. Na época, eu comecei daí, então, por causa dele, fui indicado e vim fazer plantão. Quem comandava o pronto-socorro era o doutor Maurício Peregrino, gente Uhum. finíssima. Marco Aurélio, que hoje é cardiologista, carioca, tem aquele sotaquezão carioca. Uhum. Aliás, a última vez que eu vi ele foi no Dom Pettini, fazendo É mesmo? cabelo e barba. E, enfim, nessa época eu vim para fazer plantão no pronto-socorro do Hospital São João Batista. Isso em que ano? Isso, cara, foi em 95, 94, Uhum. nessa época aí. Aí eu era plantonista, então eu Certo. chegava ali sábado de manhã, ficava até domingo de manhã ou domingo à noite e ia embora. Era no mínimo 24 horas de plantão, Direto. direto. Vinha, fazia o plantão, tocava. Nessa época, o São João Batista era um hospital ainda misto, né? Tipo é Sim. o São José hoje, Uhum. público e privado. Sim. Tem a parte particular e tem a parte do SUS. Na época também. Então, cara, era um plantão Vietnã, assim, atendia Uhum. de tudo, eu em 24 horas atendia 200 pessoas, Cara. 180, 200, tranquilo. Era aquele E pega-pega. só BO. Só Plantão. acidente, tudo que tu imaginar. Criança, adulto, cardio, tudo, geral, até ortopedia. Enfim, aí eu conheci Criciúma. E comecei a ficar 1 ano, 2, 3, enquanto eu estava fazendo residência. Nessa caminhada de já fazendo a residência e estando aqui o fim de semana, tu começa, porque no plantão é o seguinte, eu atendo alguém ali que chega com dor abdominal, eu examino, vejo que é suspeito de uma apendicite, peço os exames. Se eu comprovo, realmente é provável apendicite, daí eu chamo o cirurgião, que está Sim. de sobreaviso, ele vai lá para operar, não sou eu. Uhum. Então, como eu estava fazendo residência em cirurgia, eu tinha uma boa noção. Uhum. Então eu comecei a ser, digamos assim, bastante respeitado pelos cirurgiões da cidade, que meio que diziam assim, pô, volta e meia, dependendo do plantonista, eles chamam a gente e é uma besteira, ou não é nada, ou não é cirúrgico. E o Luciano, quando chama, a gente já sabe que pode ir, que Ah, já era já está um bem encaminhado. Tal. tiro Mas eu certo. fazia cirurgia, residência em cirurgia, eu tinha esse conhecimento, né? Enfim, nessa história de ir conhecendo aos poucos, eu conheci o mercado de que todo mundo falava, ó, aqui não tem cirurgião plástico, tinha 2 na época, Uhum. mas pouca coisa para uma cidade daquele tamanho. E eu começava a ver já naquela época em Floripa muito Muita gente. cirurgião pelo mercado lá da região. Então eu já comecei a me engraçar comigo, diz, olha, numa dessa eu venho para cá. Então quando eu comecei, assim eu conheci Criciúma. Quando eu me formei em 99 na cirurgia plástica, eu meio que me dividi, assim, eu comecei a vir para cá às sextas-feiras, de manhã, eu tinha um motorista que eu Olha. contratava, eu vinha dormindo no banco de trás, ele vinha dirigindo, eu chegava aqui sexta de manhã, eu saía de Floripa às 4 da manhã. Naquela época eu levava 3 horas e meia para Sim. chegar aqui, não tinha duplicação Uhum. e tal. 7 horas eu estava aqui, fazia cirurgias quando tinha pouca no início, de manhã, aliás, desculpa, chegava, fazia o consultório e fazia cirurgia à tarde. Dormia aqui, no sábado acordava, dava alta e ia embora. Chegava lá domingo, só descansava domingo, segunda-feira, aí eu atendia consultório lá com o doutor Chanico, que muito conhecido, foi ele e o Rodrigo Dessa Neves, que foram meus o Rodrigo foi meu professor lá na residência, né? Uhum. E o Chanico, logo que eu saí da residência, foi um dos primeiros caras com quem eu trabalhei, acompanhei, assisti a cirurgia. É um cara fantástico, super ser humano e super cirurgião. E os dois, o Rodrigo e o Chanico, foram os 2 primeiros cirurgiões plásticos de Santa Catarina. Inclusive, durante um bom tempo, eles trabalhavam juntos, né? Olha. Depois de um tempo, cada um seguiu seu caminho, Uhum. clínicas privadas próprias, mas bom tempo trabalharam juntos. O Rodrigo foi mais para a área da universidade, então por isso que eu fiz a residência, ele era o Uhum. chefe, né? Enfim, mas ali com o Chanico aprendi muito, trabalhei bastante e comecei ao mesmo tempo. Então eu ficava em Floripa segunda, terça, quarta e quinta, sexta e sábado aqui. Aí começou a ter movimento, começou a ter demanda, começaram a conhecer meu trabalho e digamos que o troço foi crescendo, né? Certo. E eu comecei a vir quinta e ficar quinta e sexta, daqui a pouco já ficava de quinta a domingo. Aí eu já comprei um sítio aqui, daí eu já vinha, já dormia no sítio e tal. Aí sim, já casado, já com filho. Uhum.
E comecei a me dividir. Eu tinha uma casa em Floripa e uma casa aqui. Chegou uma hora que a demanda aqui cresceu demais e eu me cansei dessa história de viagem para lá e Uhum. para cá, viagem para lá e para cá. Veio, minha mulher até hoje conta essa história para os amigos, veio o segundo filho, o Eduardo, hoje está com 16. Na época eu ficava tanto tempo mais aqui do que lá, que eu lembro uma vez aí, pequeno, bebê, não tinha essa noção, mas quando ele cresceu um pouquinho, naquela fase começa a interagir, Sim, eu lembro que eu cheguei um dia em casa assim e ele me estranhou, como quem, sabe quando tu vai para sim. pegar no colo assim, em vez dele vir com os bracinhos, ele recuou e se grudou na mãe, como quem diz, Sim. quem é esse Que cara isso? aí que quer me pegar no colo? Aí eu disse, Que pá, tô coisa, cara. ficando longe demais. Aí eu disse pra Aham. família, ó, vamos vender essa casa aí e vamos para Criciúma, porque o mercado lá é melhor, a cidade é mais tranquila. Floripa, se hoje já é um inferno, o trânsito e tal, embora eu amo aquela cidade, minha família Sim, toda tá lá, meus pais, meus irmãos, todos, mas o o trânsito é um trânsito é inferno. complicado. Nessa época eu tinha casa lá e trabalhava com o Xanico na clínica dele, era uma distância de mais ou menos 11 quilômetros da minha casa, eu levava quase uma hora praticamente É para lá, é fazer. terrível. Terrível. Então isso me levou a, digamos, ir me direcionando cada vez mais para cá. No fundo, me mudei para cá, daí já comprei casa aqui, continuei com o sítio, comprei uma casa, o sítio era lá em Cocal do Sul, né? Uhum. Aí comprei a casa e aí trouxe família para cá e tal. Então meus filhos continuaram, digamos, a formação deles aqui. E aí eu virei criciumense. Certo. E Mas esse largou o Figueirense, não? cara, é aquela história que eu gosto, mas não acompanho. Hoje eu acompanho o Sim. Tigre, tenho 2 cadeiras, vou nos jogos, Aham, já tive até camarote na outra época da Série A, agora eu quis aham. voltar, não tem mais camarote. Não. Mas enfim, hoje sou torcedor do Tigre, com certeza, e o Figueirense ficou na história. Eu morava pertinho do Sim, estádio, sim. então era para nós aquela diversão dos irmãos, íamos sempre os 3 irmãos com meu pai, nós tínhamos lá também sócio de cadeira, a gente ia todos os jogos e era uma diversão danada. Como hoje é aqui. Hoje eu Sim. tenho meus amigos aqui, torço pro Tigrão, um pouco ainda de ressaca com o último jogo, que foi um Isso. chocolate danado, não Foi. esperava por aquela. Mas, enfim, esse é um breve resumo da minha história, como é que eu fui conhecer Criciúma e estou aqui até hoje. Tomou água de De pirita, não tem pirita, volta, é né? isso aí, é o que dizem. Gente, lembrando sempre que o Papo e Navalha tem aí o patrocínio da Scolari, né, uma linha de produtos para barbearia, para o homem que quer se cuidar, tem pomadas, tem óleo de barba, para aquele barbeiro que quer entregar uma qualidade para o seu cliente, toda a parte de insumos também. Então, conheça a linha da Scolari. E também da Dom Pettini Barbearia. Nós temos 3 unidades aqui em Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping e uma no Angeloni. E nós temos as assinaturas, onde você paga lá uma mensalidade e você acessa os serviços à vontade. Então, conheça aí a modalidade da Netflix da barbearia, que o doutor Luciano adota e está toda semana lá com a gente, né? Doutor Luciano, qual a diferença técnica que você percebe nesses 25 anos, né? O que tinha de recursos técnicos Sim. no início da sua formação e que hoje a gente percebe a evolução muito rápida no campo da Sim. medicina, em todas as áreas da medicina, nessa questão tecnológica. É. Acredito que não é diferente na sua formação. Existe uma frase em inglês que, traduzindo em português, a gente compreende ela, mas é mais legal falar em inglês. It's a toy or a tool, quer dizer, ou alguns dizem this is a tool, not a toy, que quer dizer, traduzindo literalmente, isso é uma ferramenta, não um brinquedo, Uhum, não uma diversão. É como dizer assim, uma cirurgia por vídeo, tu vê lá na tela tudo, não é um videogame, uhum. que é um brinquedo, é uma ferramenta para o cirurgião. Eu, como disse, fiz residência em cirurgia geral. Naquela época, o cara tinha uma úlcera, a gente abria a barriga para operar o estômago. Hoje tu toma um comprimido de omeprazol. Uhum. Então, como é que a tecnologia não mudou? Mudou e mudou muito, mas tu não pode nunca esquecer que um pincel do Pablo Picasso não te transforma num grande pintor, né? Exatamente. Tem o talento, Uhum. tem a formação. Então tem que estar muito atento, porque hoje em dia, principalmente com as mídias que se tem hoje, sociais, propagandas, etc., muitas vezes se leva a pensar assim, que porque tu tens uma Ferrari, tu és um baita piloto. Cara, Uhum. se tu tiver uma Ferrari e não souber pilotar, não adianta nada ter a Ferrari. Pior ter a É a Ferrari, melhor pior. ter um Fusca que é... Então, assim, eu tive uma formação
graças aos professores que eu já te citei aqui, o doutor Rodrigo Dessa Neves, o doutor João Francisco do Vale Pereira, vulgo Chanico, onde eu aprendi muito isso, da arte, ele sempre usava Uhum. esse termo, a arte misturada à ciência, que é a cirurgia plástica, é o grande exemplo disso na área da medicina. Então, sim, a tecnologia vem, evolui, nos ajuda, mas sempre tem que ser o cirurgião em primeiro lugar. Com A certeza. mão, a cabeça, a habilidade do cirurgião está em primeiro lugar. Aqueles caras que fazem mais propaganda dos aparelhos do que dos seus próprios nomes, Atributos. a gente tem que, no mínimo, desconfiar. Uhum. Então, com certeza, eu acompanhei muito dessa evolução da tecnologia e sempre busquei utilizar. Cara, quantas vezes eu vi assim, eu lembro quando surgiu os primeiros aparelhos de laser, eu olhava aquilo e achava, caramba, queria ter dinheiro para poder comprar isso. Eu, início de carreira, achava que aquilo era Uhum. fantástico. E lembro quando cheguei uma vez na clínica do Chanico, que eu estava falando, que fui trabalhar lá, e eu vi um aparelho num canto com um guarda-pó, um avental jogado em cima. Eu disse, ô Chanico, que isso ali é um cabide de luxo? Era um aparelho de laser que virou um cabide. Cara. Por quê? Porque o mesmo aparelho que no início fez um sucesso danado, 2 anos depois já era obsoleto e já vem o outro, e quando tu compra o outro já vem o outro. Uhum. É uma máquina, essa indústria, que sempre te faz pensar que o novo aparelho Vai é que resolver tua vai vida. resolver e que o último não vale mais nada. Uhum. Então, assim, um giro muito grande, alguns tipos de tecnologia surgiram, aí te fazem, né? E fazem, claro, o público acreditar que se tu não tem aquilo ali, tu não é ninguém. O próprio cirurgião começa meio que, se não tiver uma boa formação, a ficar quase que um dependente Fica refém. químico dessas tecnologias. Então, hoje nós temos várias tecnologias que nos ajudam, que são muito importantes, mas temos que sempre entender que isso é uma ferramenta. Tem que ser uma ferramenta na nossa caixinha de ferramentas, para saber quando usar. Então, quando o cara fica refém de equipamento, ele começa a querer usar aquela mesma ferramenta em todo mundo. Uhum. Cara, não dá para fazer tudo que você precisa numa oficina só com alicate, mesmo que seja o melhor alicate do mundo. Para cada parafuso é uma chave diferente. Uhum. Para cada situação, uma tecnologia diferente. E tem que saber quando aplicar e quando não aplicar. Uhum. Começa a virar, às vezes, um mercado onde o cara quer vender aquele equipamento para todo mundo, vamos dizer assim. Aí ele começa a vender, a gente brinca muito, eu falo isso no consultório até para dar esse choque, né, de realidade nas pessoas. Começa a vender máquina de cortar grama para quem mora em apartamento. Uhum. Entendeu? O mercado, que não vai usar para nada, mas é uma baita máquina, última tecnologia, mas eu moro em apartamento. Não interessa, tu tens que ter uma máquina. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, a tecnologia está aí, é importante. Eu utilizo algumas dessas tecnologias que me ajudam muito. Quando eu lembro, falando ali do meu início, quando eu comecei a operar aqui, fazer uma cirurgia de abdômen, por exemplo, eu levava umas 4 a 5 horas, porque é o que se tinha com a aparelhagem que se tinha. Hoje, eu sou o mesmo cara, mais treinado, tenho habilidade, se eu não tiver o equipamento, eu vou fazer, mas com os equipamentos eu consigo fazer em 1h30, 2 horas, quer dizer, metade do tempo. Isso ajuda muito, sem falar na qualidade também, né? Então, sim, a tecnologia evoluiu pra caramba, mas a gente não pode só pensar nela. Tem que sempre lembrar que na cirurgia, especificamente na cirurgia plástica, ela é cirurgião dependente e não equipamento dependente. Mas essa questão eu acho que é na área da medicina como um todo, né? Como o fator humano, sim. o serviço em si, né? Sim. Esse fator humano dificilmente ele vai ser superado. Você hoje a turma fala do robô, por exemplo, o Da Vinci, que é um robô famoso, muito usado em cirurgia. Tem alguém operando lá atrás. Exato. Ele não faz sozinho. Perfeito. Tá? Ao contrário que muitas pessoas pensam. O cara senta lá em São Paulo e o robô mexe aqui em Porto Alegre. Não é assim. O cara está lá dentro da sala, ali, controlando. O robô te dá esse auxílio na finesse. Porque por mais que tu queira, a nível microscópio, tu vai dar uma tremidinha, uma puxadinha e com o robô tu elimina isso. Então, sim, é o que eu digo. A tecnologia está lá e é maravilhosa e fantástica. Mas tem o ser humano ali atrás. Não tem como perder esse... Né? Esse detalhe é fundamental. É que, às vezes, a tecnologia ela vende essa ideia de simplificar o procedimento, Sim. Que é onde as pessoas acabam achando que qualquer ser humano vai lá e vai fazer um trabalho bem feito, porque a tecnologia está à disposição. Exatamente.
E não é bem Não é assim. bem assim. Isso é que nem Certo. aquelas histórias que você escuta de vez em quando, ó, ganhe dinheiro sem trabalhar, ganhe músculo sem fazer academia. Pois é. Pois é, mas tem gente que acredita nisso. Dizem que todo mundo sai um esperto e um otário, né? Quando se Se encontram, dá encontra, dá negócio. negócio. Ah, o mundo como um todo, por cultura, a mulher ela sempre se cuidou mais, né? Existe uma cobrança da sociedade por essa questão da beleza feminina. Sim, E o homem, às vezes, ou num período anterior até, o cara que se cuidava muito, ele era visto sim, com uma certa restrição. sim. O cara mais ogro era mais valorizado, né? Hoje está um pouco diferente, a cultura Sim, mudou, o mercado mudou. mudou, o homem hoje se cuida, ele vai na barbearia, aquilo que a gente está Sim, falando, né? sim. Ele vai hidratar a barba, ele vai tonalizar, tirar aqueles fios brancos, ele vai para academia. A mulher está cobrando do homem um padrão de beleza também. Sim. Essa diferença nesses 25 anos de percentual de homens que acessavam a cirurgia plástica para hoje, Cara, mudou muito? muito, 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 muito. Eu acho que mudou mais que a tecnologia. É mesmo? Não, a gente brinca assim, porque falando ali da tecnologia, né? Os carros hoje estão híbridos, injeção eletrônica, papapá. Eu peguei toda a época antes disso, quando não tinha Uhum. nada. Mas continua tendo que ter você lá na frente para Sim. pilotar e continua tendo 4 rodinhas ali para Uhum. girar, não tem jeito. Então, a tecnologia avançou muito, mas ainda tem, a roda continua girando. Sim. Nessa questão aí mudou, mas muito, muito. Bom, o mundo mudou muito. Você sabe que até as próprias questões de orientação sexual de cada um, existia uma época onde era muita repressão. Uhum. O cara que fosse um gay não assumia, ficava Sim. como os outros dentro do armário, como se Isso. dizia, escondidinho. E por isso mesmo as pessoas, digamos, considerados héteros, os machões, Uhum. Deus o livre pensar em fazer uma cutícula, um Isso. pedicure, Uhum. ou tonalizar a barba, era visto como, digamos, Uhum. tinha O preconceito. mercado não aceitava bem. Tinha preconceito. A sociedade, no geral, era muito mais preconceituosa. Bom, mas eu acredito que talvez muitos tinham essa vaidade, vamos dizer, e aqui vai a vaidade não como algo fútil, não, mas algo Uhum. legal, eu acho interessante, porque é a vaidade que nos faz a gente se cuidar, a gente andar Isso. perfumadinho, bem arrumado, para não andar aí como, né, um bicho na rua. Isso. Então, isso foi mudando, hoje em dia você tem mais liberdade, cada um com a sua religião, com a sua orientação sexual, etc. Hoje em dia tem mais liberdade, e eu acho que acompanhando essa liberdade também veio mais essa liberdade no sentido de sim, de expor mais essa necessidade de se cuidar. Uhum. Eu lembro que uma época ganhou o nome disso de Isso, metrosexual. já está quase em quilômetro, acho. Sei lá, mas na cirurgia plástica especificamente a gente viu esse crescimento vertiginoso, assim, geométrico mesmo, né? Progressão geométrica, onde, sei lá, 25 anos atrás eu atendia, sei lá, 100 mulheres e atendia 2 homens. Tá. Então não dava 2% do público. Hoje eu acho que chega a mais de 20% É tranquilamente. mesmo? Então com certeza. Então hoje tem mais homens procurando, tem mais homens fazendo não só a cirurgia plástica, como esses cuidados todos que você citou aí. Sim. Com o próprio visual, era só se cortava cabelo e olha lá, né? Barba Isso. eu fazia em casa. Era. Então, hoje o cara vai lá e corta e tonaliza e faz Eu já cuidei muito das cutículas da unha, mas infelizmente eu tive que parar porque me prejudica muito ali no meu trabalho, Uhum. não fica legal e acaba às vezes machucando e tal. Mas o cuidado dos pés, podologia, eu faço direto. Sim. Tem lá na clínica, inclusive. A gente, né, depois que faz, não larga mais. Isso. Aquele cuidado, como eu geralmente ia no barbeiro a cada 40, 50 dias, hoje eu vou toda semana. Exato. Então, na cirurgia plástica também surgiu mais esse cuidado do homem consigo mesmo, essa autoestima mais manifestada, mais aberta, e não tem problema nenhum. Hoje Uhum. o homem vai lá, vai consultar normalmente, às vezes até chegam casais, né? Uhum. E entram e a mulher que fala, e tu Normal. pensa assim, ela veio consultar, não, aí ela fala dele. Ele Então. veio, eu quero que ele faça tal coisa. Então, Muito legal isso. essa questão, eu tenho a impressão de leigo que o seguinte, o homem, hoje ele busca isso e ele não buscava anteriormente, justamente porque anteriormente, se ele
buscasse esse tipo de situação, não era bem visto pela mulher. Hoje a mulher cobra isso dele, Cobra, né? Então, cobra e leva junto. leva. Porque assim, ó, na barbearia eu já percebo que há um percentual, principalmente de primeira vez na barbearia, a esposa liga. Uhum. Ah, eu queria agendar aí Um horário para tal. É. Então, há essa cobrança. E o homem, eu tenho a teoria de que é a mulher que comanda o mundo, né? O homem faz de tudo para agradar a mulher. Então, nesses 20% que hoje representa o seu mercado, o que, que o homem está buscando hoje na cirurgia Assim, ó, plástica? de tratamento, na minha área que eu faço mais a parte cirúrgica, né? Essa Sim, parte mais estética, tipo, sei lá, tratamentos estéticos em geral, eu não faço. Faço a parte cirúrgica e faço botox e preenchimento, né? Eh, que acabou se popularizando com o nome de harmonização facial, mas eu sim. tenho visto mais demonização facial do que Exato. harmonização. Mas tudo bem, vamos pular esse capítulo. Eu faço mais nessa área cirúrgica, porque no botox preenchimento também, tá? Os homens não faziam e hoje fazem. Sim. Fazem bastante. Mas na área cirúrgica, especificamente, o que é mais procurado pelos homens é lipoaspiração, em geral, cirurgia de rinoplastia e de plástica de pálpebras. Alguns daí já entram numa faixa etária um pouco maior, fazem também, eu faço bastante, o lift facial, né? A plástica de face. Sim. A plástica do rejuvenescimento facial também é procurada. Mas a lipo, nariz e pálpebra é o que mais se procura pelo público masculino. Né? Uhum. Mas isso é por conta de uma questão de que o cara Cara, nasceu diferente ou... não, eu acho que até estrutural, vamos dizer assim. A mulher passa por gestação, né? O Sim. homem não. Uhum. Então a mulher vai ter naturalmente mais problemas de abdômen Sim. e de mama Uhum. do que o homem, naturalmente, só pela gestação em si. Mas mesmo a mulher que não tiver filho, a mama com o tempo cai, pelo Sim. próprio envelhecimento e ação da É gravidade. a Então, gravidade, esse problema o homem não vai ter. Aham. Como o homem não tem gestação, também são raros nos homens, porque para entender bem assim, ó, numa região abdominal, falar em lipo mais no homem e plástica mais na mulher. Por quê? Porque a lipo trata gordura, não trata pele. Então, os homens que têm uma gordurinha, vai fazer uma lipo. Dificilmente vai ter um homem com uma grande sobra de pele. Sim. A não ser que seja aqueles caras que emagreceram muito. Sim, o cara que fez uma Uma cirurgia bariátrica. bariátrica ou perdeu muito peso com dieta mesmo, sei lá, 20, 30 quilos, tu vai fazer uma plástica, não é lipo. E a mulher com a gestação acaba muito tendo a plástica de abdômen, né, a abdominoplastia, para tirar os excessos de pele e a cirurgia de mama também. Por isso que já no homem não tem tanto isso aí, né? Uhum. A rinoplastia, porque o homem realmente, daí já é uma questão anatômica, né? Já tem, digamos, ossos mais fortes, musculatura mais forte, e também essa ossatura facial, que no fim das contas é o que leva parte do nariz, boa parte do nariz é osso, né? Metade do Uhum. nariz é osso. Então, no homem é muito comum ter aqueles crescimentos ósseos que dão aquela Isso. a gente chama de giba, né? Aquele caroço no dorso nasal, dando a impressão do nariz grande, que não agrada esteticamente. Então, o homem procura rinoplastia, por exemplo, ele não quer fazer aquele narizinho de Barbie, né? De Michael Sim, Jackson, né? Aquelas coisinhas. exatamente. Não. O homem quer aquele nariz masculino, mais normal, mais bruto, vamos Aham. brincar, é brincadeira, mas é só para Sim. diferenciar daquele nariz mais feminino, mais delicadinho, mais tal. Então o homem faz muito isso aí. Plástica de pálpebra. O próprio envelhecimento, eu já tenho aqui, começa a ver um peso da Uhum. pálpebra superior em cima do olhar, e isso vai levando o cara a ter um ar, vamos dizer assim, de mais cansado. Isso. E também o próprio peso das pálpebras ali acaba dando um desconforto, né, ao longo do dia e tal. Então, a cirurgia de pálpebra, principalmente a pálpebra superior, né, que é feita com anestesia local na clínica mesmo, é bastante procurada até por essa praticidade. A lipo, como já comentei, é mais, justamente no homem, é mais região de barriga e cintura. Certo. A mulher acaba fazendo lipo no corpo inteiro. É braço, é coxa, é pescoço, tudo. E- O homem pega mais a região do tronco, né? Sim. É frente e verso. como a Isso. gente brinca. Barriga e costa. Pega a cintura e tal, é mais as regiões que o homem faz lipo, né? Qual é o nível de complexidade de uma interação Cara, a dessa? maioria das cirurgias hoje em dia, com todos esses recursos, daí voltando à tecnologia, não só na área da tecnologia ali do aparelho que vai realizar a cirurgia ou não. Tecnologia em tudo, medicamento, anestesia. Hoje em dia eu te contei, a gente estava falando agora ali antes
do programa aqui, com os outros, nos bastidores, Isso. que eu tinha feito uma cirurgia de mamoplastia masculina antes de vir para cá, que é correção de ginecomastia, que a gente fala. Uhum. É uma cirurgia que o cara chegou às 7h30, às 8h eu fiz, às 8h35 estava pronto. Uhum. Eu saí, fiz umas voltas, vim para cá. Às 11 horas ele está em casa. Tá em casa já. Poxa. Então hoje ele fez essa cirurgia às 8 da manhã. O que entrou de droga no corpo dele para fazer uma anestesia, em 4 horas no máximo não tem mais nada circulando. Já foi É mesmo? totalmente eliminado. Então hoje com essa tecnologia também na área medicamentosa, farmacológica e tal, tu também tem maior segurança nos procedimentos, complexidades menores, ou seja, agressividade menor, claro, feito em bom ambiente, com boa Uhum. equipe, com bons medicamentos, boas clínicas, bons hospitais. Você vai ter um nível de qualidade muito grande e por isso a maioria das cirurgias que eu faço hoje, a pessoa faz de manhã, muitos vão embora até meio-dia e alguns na parte da tarde e raramente alguém vai ficar de um dia para o outro. Uhum. E dessa mesma maneira que vão embora rápido, também a recuperação é muito rápida. Essa do homem que a gente está falando aí, a maioria do que eu falei aqui, lipo, nariz e pálpebra, as 3 mais procuradas. O cara que trabalha, que tem um escritório, uma atividade, se ele fizer qualquer uma dessas cirurgias na quinta-feira, ele vai descansar sexta, sábado, domingo, na segunda-feira ele vai trabalhar, vai dirigir, vai fazer tudo. Normal. Só não vai fazer academia, Sim, praticar esporte, coisa assim. Mas ele vai voltar à sua vida, dependendo da atividade, obviamente, mas a maioria vai conseguir voltar em 3 dias seu dia a dia de trabalho normal, né? Essas procuras por tratamentos do homem, principalmente, a maior parte já é por uma questão estética mesmo? Ou tem um Sim. percentual grande do cara que se acidentou, ou tem uma Não, má assim, ó, formação? lembra que eu falei que no HU, na minha formação, tinha muito mais cirurgia reparadora, então tinha um treinamento para isso. Retiradas de cânceres e tal, porque assim, um câncer no estômago, Uhum. é o cirurgião geral, o oncológico vai abrir lá e tirar, não tem nada estético ali, Uhum. ou reparador. A nossa área pegava mais câncer assim de pele, né? De Uhum. face, nariz, orelha e essas reconstruções de mama, né? Áreas que tem que ter reconstruções. Só que se tu segue, vamos dizer, nessa vida acadêmica, então eu tenho vários colegas que se formaram comigo, depois de mim, ali na mesma geração, vamos dizer assim, Uhum. cirurgiões plásticos, que até hoje são professores na universidade e tal, então eles lidam mais com essa questão da reparadora, né? No dia a dia do cirurgião plástico como o meu aqui, privado, quase não chega. Entendi. Porque, veja bem, tu tem lá uma empresa, uma fábrica que tem uma máquina, quem é que se acidenta lá que perde a mão na máquina, um dedo? É o funcionário ou é o patrão? É o funcionário. O funcionário tem SUS. SUS. Ele não vai cair numa clínica privada. Perfeito. Só se for o patrão. O patrão não Sim, vai lá perder não o vai dedo. botar na... Então, você está entendendo? Uhum. Acaba que... Então, acaba que naturalmente, pelo fluxo econômico, geoeconômico, social, quem vai acabar no serviço público são os caras que sofrem mais acidentes, queimaduras, etc, etc. Então, no dia a dia, na realidade hoje minha de consultório, tem muito mais cirurgia estética do que reparadoras. Perfeito. Mas pintam também cirurgias reparadoras, sequelas de grandes emagrecimentos, tumores de pele, ainda pinta bastante, né? Por exemplo, dermatologista atende lá e tem uma lesãozinha de pele ali simples. Uhum. Ele mesmo tira, faz uma pequena cirurgia. Mas se for na ponta do nariz, no lado do olho, num canto de orelha, já tem que ser o cirurgião plástico para poder fazer a reconstrução. Né? Porque é uma complexidade então, maior. Então, realmente, a parte a estética é muito maior do que a reparadora. E o que define hoje uma cirurgia plástica, se ela vai ser feita na clínica ou tem que ser em um hospital? Ou existe ou não existe Na verdade, assim, as únicas coisas que eu faço na minha clínica, pequenos procedimentos com anestesia local. É igual um consultório de dentista. Sim. Você faz anestesia local, não tem problema nenhum, tem equipamento, tudo para isso. Para quando você vai fazer já ou sedação ou anestesia, daí você já tem que ter uma estrutura de centro cirúrgico. Digamos assim, até para abrir, né? A vigilância, o controle nem permite tu botar aquilo a funcionar se não tiver todo esse critério aí preenchido de segurança, etc e tal. Então, eu hoje, basicamente, faço cirurgia em 3 estruturas. Como eu disse, as pequenas com anestesia local na minha própria clínica e as cirurgias com anestesia são feitas ou no Hospital da Unimed ou na Clínica Alta Vila, que é parceira nossa,
que é uma super clínica, né, bastante nova, e começou suas atividades aí final do ano passado, início desse ano, Uhum. e eu tenho feito bastante cirurgia ali, a estrutura é fantástica e diferenciada, né, muito, digamos assim, mais aconchegante, mais... Você, num ambiente hospitalar, está exposto a toda a Sim, estrutura, uma estrutura grande, tem de com... tudo lá dentro. Então a gente acaba fazendo cirurgias maiores ou que exijam internação, ou por opção do Uhum. paciente que escolha fazer em hospital. Mas você tem toda a condição e segurança de fazer numa clínica, desde que seja uma clínica preparada Preparada. e nada clandestino de fundo de quintal, né? Sim, De jeito nenhum. exatamente. A gente vê muito hoje em dia, até acredito que o- pelo fato de o acesso a muita informação, muita gente sem formação ou com uma formação precária, Nossa, e aí começa a dar muitos problemas, né? isso. Eh, Hoje, esse cara, ele entra se tiver que ser no hospital. Não entra. Mas a parte mais complexa para decidir se vai ser no hospital é por conta da sedação. E aí Sim. entra um profissional específico para Porque essa as área. cirurgias ou vão ser sedação ou anestesia geral, Qual né? é a diferença de uma sedação e de uma Na verdade, anestesia? é só a profundidade. Se a gente for assim, ó, é que a gente, uma coisa é de falar para um leigo, para ele entender melhor, né? Para o leigo, anestesia geral ou Isso. na coluna, Uhum. que se fala. Na verdade, assim, ó, tudo que é injetado na veia circula pelo corpo inteiro. Sim. Então, por isso tem esse nome geral. Ah, Geral, porque é em vai tudo. apagar tudo. Quando tu fala anestesia local, é porque ela determina só um local específico. Na veia, ela vai desligar o disjuntor. Se eu injetar um anestésico aqui na pele, só vai anestesiar aquela região que eu injetei. Mas se eu botar uma droga anestésica na veia, vai pegar no corpo inteiro. Claro que a atuação seria no cérebro, que te tira, digamos, desliga o disjuntor lá, né? Mas você fazer aquela sedação simples que todo mundo conhece, que faz quando faz uma endoscopia, é uma anestesia geral. Certo. Só que ela é uma geral mais superficial. E você vai ter uma geral mais profunda. Por exemplo, vai fazer uma cirurgia cardíaca, não pode ser uma sedação igual para fazer uma endoscopia. Certo. Então, todos esses medicamentos feitos na veia são considerados anestesia geral. A sedação é um nome que se dá para quando é uma anestesia geral mais superficial. O paciente continua respirando normal por conta própria, ele fica com uma sonolência maior ou menor, também pode ser regulado isso com a dose. Aquela sedação bem superficial, o paciente está ali com o olho fechado, mas se chamar o nome dele, ele abre o olho, ele te responde, meio sonolento, mas responde. A sedação um pouco mais profunda, ele já não responde, mas está respirando por conta própria. E a sedação mais profunda mesmo, que daí chamamos de geral, aí é entubado, que daí ele nem respira mais por conta própria. A máquina aí vai é fazer a tudo. máquina que vai respirar. Né? Existe daí 2 tipos de intubação, uma mais profunda, que vai a intubação chamada orotraqueal, que vai um tubo no pulmão, para cirurgias maiores e mais longas, né? Então cirurgia cardíaca e outras cirurgias que demorem mais do que 1h30, e que eu faço muito cirurgias com anestesia geral que vão ter menos de 1h30 de duração. E tem muitas. Que daí a gente faz uma intubação que não vai até o pulmão, ela vai só até a garganta. É como se fosse uma máscara. Aquelas máscaras que a gente vê em televisão, que o cara encosta aqui, respira, aquele oxigênio. Sim. Então pensa naquele formato, tipo uma concha, só que ele tem um tamanho menor. E aí enfia dentro da boca e ela encaixa atrás da língua. Em vez de encaixar no teu rosto, ela encaixa atrás da língua. E ali ela encaixa perfeitamente, sem ir até o pulmão, sem ter que entubar. Mas funciona como se fosse um tubo, com a mesma segurança. E permite. Só que, pelo encaixe que ela faz ali, para não haver nenhuma lesão de corda vocal e da estrutura vascular ali, nada, ela é só para cirurgia de até 1h30. Com o tubo endotraqueal, o orotraqueal, você pode ficar horas e horas, inclusive dias, porque tem paciente que fica numa UTI dias ou meses e está entubado. Exato. Aí mas para a cirurgia, na cirurgia plástica especificamente, existe daí, digamos, só para me completar o raciocínio, então falamos da sedação e da geral, que seria mais superficial e mais profunda, e também outro tipo de anestesia que a gente chama de local, quando são pequenas coisas, e o bloqueio. O bloqueio é essa anestesia feita na coluna. Que existe 2 tipos, a raquianestesia, ou raquidiana, e a peridural. As duas são na coluna, a diferença é a profundidade. A raque vai mais profunda, vai no canal onde tem o líquor. Então é uma agulha fininha,
mas vai mais profunda. Como dentro lá do líquor tem a medula espinhal, onde tem todos os nervos, tu não pode, e a medula só vai até determinado nível. Dali para diante não tem mais medula. Então, para fazer a hack tem que ser daquele nível para baixo. A peridural, ela é mais superficial, então ela entra e vai no meio do ossinho ali da coluna, mas ela não entra no canal medular. Então a peridural tu pode fazer um pouco mais alta. Então eu posso fazer uma mama, por exemplo, com peridural. Mas a hack só dá para fazer da barriga para baixo. Então quem vai fazer uma cirurgia de varizes, de joelho, de quadril, sei lá, qualquer coisa do seio para baixo, uma plástica de abdômen, uma lipoaspiração do abdômen, da cintura, da coxa, tu pode fazer com uma hack anestesia. A maioria das cesarianas são feitas com hack anestesia. Que a mulher fica acordada. Porque daí a hack, ela pega então da cintura, do umbigo para baixo, vamos dizer assim, agulha fininha e mais profunda. A peridural, mais superficial na coluna, mas tem uma abrangência maior de território. Então, só não dá para fazer com a peridural do seio para cima, né? Então, cirurgia de nariz, de face, tudo que pega a região de crânio, né? Crânio e pescoço, tem que ser com anestesia geral entubado, né? E aí tem alguma situação em que você vai combinar mais de uma situação? Todas elas. Mesmo então, quando eu faço uma cirurgia de face, por exemplo, eu não preciso aquela anestesia geral profunda, que faz uma cirurgia cardíaca, que eu dou exemplo, uma neurocirurgia. Vai ser uma anestesia geral mais superficial, porque na região que eu vou cortar, literalmente, operar, vai ser feito anestésico local também. Então, a anestésico local vai tirar a dor. E daí a geral só vai entrar para o paciente perder o sentido e dormir, e não vivenciar a experiência. Mas não para tirar dor. Então, daí é uma combinada, que a gente chama, geral com local. Certo. Como às vezes faz lá uma hack para tirar dor e faz na veia uma sedação para o paciente dormir. Para dar uma apagadinha. Porque se fizer só anestesia pura na coluna, ele não sente nada, dormente da cintura para baixo, mas está acordadão. E aí é desagradável ficar ali presenciando aquele cenário ali, sentindo os barulhos, sentindo mexer, embora sem sentir dor. Mas então, gera a uma maioria ansiedade. é associado, sempre. Ou uma sedação com um bloqueio, ou uma geral com uma anestesia local. Essa associação é 100%. Sempre uma combinação. E no caso, você vai fazer uma cirurgia, você tem todo esse conhecimento. É você quem faz a sedação? Não, é sempre o anestesista. A única coisa que eu faço sozinho é quando é anestesia local. Sempre que tiver sedação envolvida, porque não é só o sedar, não é só aplicar o medicamento. Tem que ter a monitorização, porque é onde está a segurança, né? Todos os equipamentos que monitoram, desde temperatura, pressão, quantidade de oxigênio e gás carbônico no sangue, tudo isso está monitorado, é igual um painel de jato, de avião. É cheio de monitor de tudo que é coisa, e o anestesista está ali. Ele vai aplicar ali anestesia, talvez por alguns minutos, é uma coisa rápida, mas ele vai passar o tempo todo ali no cockpit cuidando desse cenário todo aí. A pressão baixou, ele vai lá fazer o remedinho para subir a pressão. O oxigênio desceu, ele vai lá aumentar o oxigênio. Então ele fica controlando isso. Por isso é importante ter equipe boa e competente e presente na sala. Não dá para abandonar o avião no piloto automático e sair para, né? Anestesista bom está na sala. Então, para a segurança do cirurgião, ele tem que confiar no anestesista. Tem que estar numa equipe bem montada e sintonizada ali, porque é uma parceria, né? Eu fiz uma cirurgia em agosto do ano passado, de cardíaca, né? E o anestesista, até mandar um abraço para ele, Dr. Aldinar de Lis, ele tá me devendo uma visita aqui. Ele que estava comigo hoje de manhã na cirurgia. É mesmo? Anestesiando. É o cara. Excelente profissional. Isso. E aí ele estava me explicando que existem níveis de medicamentos que eles colocam, inclusive para bloquear a sua mente dos traumas que são executados durante o procedimento. Exatamente. Geralmente, nessas anestesias do tipo geral, assim, você tem, entre aspas, uma amnésia completa. Costumo dizer assim, às vezes você deita à noite cansado e acorda de manhã. Embora se passem, às vezes, 6, 7, 8 horas, mas tu tem uma noção, quando acorda, de que o tempo passou. Sei lá, tu levantou à noite, foi no banheiro, ou tu sonhou com alguma coisa e tal. O dormir e acordar da anestesia não é assim, né? Tu
plum, parece que deu um piscar de Sim. olho. Tu piscou e fechou e de repente abriu. O cérebro Parece que desliga. se passou 1 hora ou 10 horas, tu não sabe. Tu não tem noção nenhuma do tempo que passou. Agora, se tu fez um bloqueio, como eu disse lá na coluna, uma hack, uma sedaçãozinha, tu vai estar mencionando, tu tem noção de alguma coisa, às vezes do tempo que passou, de alguma cena ou de alguma voz que tu ouviu, Uhum. porque daí tu só está sedado, né? Entendi. Mas para uma cirurgia maior é importante até essa amnésia aí daquele momento, porque tu não vivencia nada, né? Da parte ruim, vamos dizer, da coisa. Isso. E por mais que às vezes não sinta nada, mas psicologicamente, para quem é leigo e não está nesse ambiente, sempre é meio traumatizante. Né? Sim, sim. Nesse nível de cirurgia, de anestesia, o cérebro ele apaga totalmente, você não sonha, não acontece nada. Zero de atividade. Inclusive, um dos monitores que não é usado sempre, mas muitas vezes a gente utiliza, é um chamado BIS, que não é o chocolate, Sim. BIS, é o nome do aparelho BIS. É igual, quem já viu aqueles eletrodozinhos que bota no peito e sai lá o eletrocardiograma no painel lá, aqueles eletrodos, existe um eletrodo que se bota aqui na testa, são vários eletrodozinhos, mas ele é uma tira assim, ele já vem todos grudadinhos um no outro. Bota ali e aparece lá na tela o nível de atividade cerebral. Então, por ali, o anestesista regula a sua anestesia mais leve. Ele consegue ver só pela atividade se o paciente está mais superficial ou mais profundo. Então, eu quero uma anestesia que o cara apague completamente. Bota o bis lá e acompanha ali na telinha, tu vê a hora que a linha está, como diz o outro, tá retinha, assim, não tem atividade nenhuma, está zerado. Ou a anestesia está mais superficial. Tu consegue regular igual uma torneira, abrir mais ou abrir menos conforme a necessidade ou o objetivo da cirurgia. Na maioria das vezes, principalmente pacientes de primeira vez que nunca foram operados, né? E aí voltamos à questão do homem, que é mais comum, de certa maneira, eu acho que geneticamente a mulher já é preparada para ser mãe e para enfrentar parto e para enfrentar dores do parto. Então a mulher encara muito mais fácil uma cirurgia, como se fosse uma coisa normal. O homem tem mais receio. Sim. Só no tirar o sangue para fazer um exame já desmaia. Tu imagina falar em centro cirúrgico, né? Então é muito comum, não só para homens, repito, mas especialmente nos homens que nunca foram ao centro cirúrgico, ter aquele medo, meu Deus, vão me espetar, meu Deus, eu vou sentir isso, eu vou sentir aquilo, e eu vou estar acordado, eu vou ver tudo. E depois que passa pela experiência, dizer, cara, mas é muito legal, até dá um remedinho lá que é bom, dá um baratinho, tem uma sensação de bem-estar. Então, esses sedativos, eles são para ser assim, gradativos e dar sensação, além da segurança, obviamente, dá essa sensação de bem-estar. É muito engraçado, a gente dá risada quando muitas vezes o paciente está acordando ali, meio com aquela carinha, igual um bebunzinho, assim, alegre, meio sorridente, e acorda e pergunta, eu não posso levar esse remedinho para casa? Eu operei uma menina no sábado passado agora, que não sei se ela estava, talvez com o estresse do dia a dia de trabalho, ela foi, deitou, quando acordou sorridente, cara, fazia tempo que eu não dormia tão bem. Então, não tem, sabe, aquele medo todo que se tinha antes, acaba saindo da cirurgia desmistificado, que não sofreu. Pelo contrário, uma experiência legal, boa, positiva. E como tem essa combinação de uma anestesia geral com local, por exemplo, se faz uma cirurgia no nariz ou na face, quem já foi no dentista e fez uma anestesia no dente sabe que na hora lá, acordado, você vê mexer, sente a movimentação, mas não sente dor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você saiu da cadeira do dentista e vai para casa, fica um tempão ainda dormente. Então, na cirurgia, a mesma coisa. Ela está ali na hora da cirurgia dormindo, não está sentindo nada. Mas quando ela acorda, não tem dor. Porque aquela região operada ainda está dormente. Então, não tem aquela sensação do acordar com dor. Meu grande medo era isso. Tu tem o acordar, como eu disse, como se fosse né? De uma sedação, tu acorda dando uma viajadinha com baratinho e sem a dor. Então, isso dá essa sensação de bem-estar e muitas pessoas que vão eventualmente se submeter depois a um outro procedimento já vão muito mais tranquilas e muito mais seguras. E por isso, quando as mulheres levam os homens né, no consultório, geralmente são mulheres que já fizeram um procedimento e elas meio que estimulam, né? Vai lá, é tranquilo, não vai sentir nada. E muitos, a gente estava falando que o homem faz muito nariz e pálpebra. Cara, quantos eu conheço que chegam e dizem, olha, isso me incomoda, já faz 15 anos, já faz 20 anos. Aí ele vai lá, em 2, 3 horas, resolve o problema. Vai às 7h30 da manhã, meio-dia, está em casa, ele diz, caramba, eu passei 20 anos sofrendo com isso, com medo, muitas vezes, e resolvi em 3, 4 horas e não senti nada de ruim.
Sim, Aí quem vive essa experiência não só tem a dupla experiência de ter esse resgate da autoestima, que é muito bom para o nosso ego e para o nosso sim, bem-estar, como também desmistifica e ajuda no futuro, se precisar alguma coisa, ficar mais tranquilo. com certeza. E qual é a diferença no consultório da expectativa quando uma mulher vai e um homem? Porque em alguns momentos você vai ter que dissuadir o cliente Sim, ou a cliente de querer passar do ponto em é, uma situação. Porque, por exemplo, hoje, principalmente no lado feminino, a gente vê muito copia e cola, né? Parece que as sim, meninas sim, estão querem tudo ficando. igual. É. O homem, ele chega com a expectativa de uma mudança grande, ele quer Não, um negócio mais é tranquilo. diferente, é diferente. Assim, ó, talvez perguntasse, olha lá, eu fazendo a pergunta e a resposta. Vamos lá. Se alguém perguntar assim, o que é mais difícil na cirurgia? Cara, cirurgia não tem nada de difícil. Tem treinamento. Sim, A gente falou ali, o cara para ser piloto de avião é difícil? É, para mim é. sim. Para o cara que tem experiência, Dominou a dominou a técnica. técnica. Então, isso é treinamento. Então, o mais difícil não é a cirurgia. O mais difícil é justamente tu conseguir explicar para alguém, e aí é homem e mulher, mas a mulher é mais difícil, a diferença entre expectativa e realidade. Uhum. Esse eu digo assim, é como se diz no trânsito, os acidentes mais graves são quando é o quê? É o choque frontal, né? Sim. Um carro contra o outro bate de Aham. frente. E esse é o grande drama para nós, cirurgiões plásticos, né? Alinhar expectativa e realidade. Isso é muito difícil. E cada vez está pior, porque hoje em dia o acesso, como se diz, a mídias, a internet, a rede, e muita gente falando mentira, e muita gente falando besteira, mas o leigo do outro lado, Uhum. inocentemente, vê uma notícia. Lhe agradou no ouvido, meu amigo? Ele Ele não quer vai acreditar. parar para pensar se aquilo é verdade ou mentira, se alguém está inventando uma lorota. Ele vai assumir como verdade absoluta, desde que aquilo agrade os seus desejos. E daí essa pessoa que criou essa expectativa, esse desejo, que eu digo que é meio Disneylândia, que é fantasia, ele chega no consultório com essa expectativa. E daí Uhum. tu tem que dizer um não, ou um, olha, não é bem assim. Como não? Aham. Se eu vi na internet. Exato. Então, esse desatar os nós aí e trazer para a realidade, eu acho que é o mais difícil no consultório hoje. E daí, então isso é difícil para todo mundo. Mas comparando homem e mulher, é mais difícil explicar para as mulheres. Uhum. Olha, literalmente tem hora que o meu sangue alemão sobe no sentido que eu disse assim, caramba, o que essa pessoa não entendeu ainda? Uhum. Chego lá, pois não, senhor, o que eu posso lhe ajudar? Ah, eu queria fazer isso aqui, vamos examinar. Tu vai ali, olha e diga, olha, isso que a senhora está pensando em fazer não dá. Dá para fazer isso aqui. Aí ela pega com a mão e empurra, mas isso aqui não dá para fazer? Não, com a sua mão dá, mas com um Aham. bisturi dando ponto não dá. Não Aham. tem essa potência. Ah, mas eu vi na internet. Pá, não é bem assim. Então tu explicou que aquilo que ela quer não dá. Cara, não passa 10 segundos, ela olha para cima, olha para o espelho e pergunta de A novo a mesma mesma coisa. coisa. Mas isso aqui não dá para fazer? Aí que eu digo que sobe e eu tento dizer o seguinte, querida, se tu me perguntar 10 vezes a mesma coisa, as minhas 10 respostas serão as mesmas. E Uhum. nós não vamos sair do lugar. Nós vamos continuar aqui. Estou repetindo a pergunta e eu repetindo a resposta. Então, se tu perguntar agora mais uma vez, eu não vou mudar minha resposta só Uhum. para te agradar ou para chegar onde tu quer. Tipo um filho pequeno Porque o pedir. que tu quer é impossível. Agora, se o que tu quer é possível e Uhum. vale a pena, eu vou te dizer. Então, hoje, esse desatar nós aí é complicado. E esse compreender o que é possível, o que não é possível, é mais fácil, entre aspas, para os homens. Uhum. Eu acho que a grande diferença dos homens é isso. Eles são mais racionais. Sim, isso é fato, As né? mulheres mais emocionais. Emoção. Então, a mulher, eu brinco assim, eu falo, ela faz aquele recorte igual Aham. edição de som e imagem, Isso. ela recorta só o que interessa. Aham. O que gostou de ouvir. Aquilo que ela não gostou, não está dentro do que ela quer, ela já elimina e não importa. Por isso também que muita gente é enganada. Uhum. Porque não existe picareta ruim de papo. Exatamente. Então, os pilantras picareta, a primeira grande arma que eles têm é a enrolação, o embromation. Então, ele vai falar tudo que a paciente quer ouvir, mesmo Vai que seja prometer. mentira. Exato. E o homem é mais racional. Se eu disser para o cara, olha, tu não deve fazer isso, porque isso aí vai causar esse problema. O cara já abre o olho e diz, Uhum. é verdade, entendi. E ele não toca mais naquele assunto. Então, isso aí nos homens é mais fácil explicar.
os resultados reais possíveis e, né? Então tem que entender isso. Cirurgia plástica, no geral, para todos, ela é um maravilhoso procedimento, ciência, que nos permite melhorar o que você tem, ter uma melhor versão de você, mas não te permite transformar em outra pessoa, Não faz que é o que milagre. muita gente quer. Eu Exato. quero ter o nariz da fulana, o peito da ciclana, a barriga da artista tal, o nariz da não sei quem. Isso não é possível. E vira um E Frankenstein, quem se fizer. pensa assim vai encontrar o cara que diz que vai fazer e Uhum. não vai entregar, ou vai criar deformações e frustrações que serão pro resto da vida. E quando a cliente, nesse tipo de perfil, você já deixou de atender por entender que é aquela pessoa que vai dar problema lá na frente? Já deixei de fazer. Embora, aí eu brinco que eu tenho um afilhado que se formou e está na área da psiquiatria. Tá aí uma dica para te trazer um dia aqui, cara. Tá. Um papo legal sobre esse assunto. Uhum. Porque a gente lembra de psiquiatria, de novo, preconceito, né? Uhum. Como se fosse médico de louco. Sim, não. A saúde mental hoje tem uma importância fundamental. Na minha área, como eu ia citar agora, eu queria ter uma parte da minha formação em psiquiatria. Uhum. Porque, infelizmente, alguns malucos, agora eu estou botando entre aspas, né? Que é Uhum. mais no sentido da gíria, né? Pá, tu tá doidão, cara. Uhum. Tu tá malucão, né? Não a doença, né? Muitas pessoas assim que não estão bem cientes da realidade, do possível e tal, a gente só descobre depois. Esse é o problema. Cara, eu queria muito ter uma formação, ou sei lá, uma maneira de descobrir isso antes. Uhum. Porque os distúrbios de imagem são complexos, às vezes você não percebe. Eu digo distúrbio de imagem assim, aquela pessoa que se olha, tipo assim, o cara que é gordo, mas se olha no espelho e se Sim. vê magro, ou vice-versa. E daí tem N distúrbios, né? De autoimagem. Então tem pessoas que tu pode fazer a cirurgia que for, que ela vai sempre achar que não tá como ela quer. E aí é esse tipo de pessoa que ao longo da vida vai E fazer aí 10, entra 20 de novo, daí tu procedimentos. mistura isso, esse distúrbio psicoemocional, né, com a realidade da cirurgia que pode ter um alcance. Se ela já tem um distúrbio, que já não entende muito o alcance, tem outra expectativa diferente da realidade, aí isso aí é só jogar gasolina na fogueira. Né? Então tem Uhum. pessoas que realmente é difícil, porque às vezes se comporta super bem, vamos dizer, numa consulta, entende as explicações, né, aceita o procedimento que foi proposto, e depois vem uma cobrança assim, tu olha assim, quase como se parece outra pessoa, ela entendeu tudo que eu falei, disse que compreendeu, e agora vem com outro tipo de questionamento, quer dizer, enfim, acontece, tá aí, faz parte do mundo, felizmente não é a maioria, claro, graças a Deus, mas acontece. Lidar com a imagem da pessoa é muito complexo, né? Óbvio que na nossa área ali ela é muito superficial, né? Afinal de contas, se eu errar um cabelo, ele cresce, se eu errar uma barba, ele cresce. Esse é um exemplo que eu dou também, ó, maquiagem, cabelo, não gostei, rapa, cresce de novo. Cirurgia não dá para desoperar. Exato, é bem mais complexo. Mas mesmo assim, quando você tem alguma falha técnica ou não compreendeu o que o cliente queria e teve um resultado diferente, a insatisfação do cliente é muito grande. Né? Mas como a gente falou, é questão de 1 mês, 2, você vai recuperar aquilo ali naturalmente. E desses muitos que eu disse não, e quando eu digo o não, nunca é agradável. Não é agradável para mim dizer o não e não é agradável para você escutar o não. Então muitas pessoas na hora, às vezes, mais manifestam, pouquíssimas vão dizer assim, puxa, valeu, obrigado, eu precisava escutar esse não. A maioria ou faz cara feia ou vai embora procurar outro que diga o que ela quer. Mas eu recebo, claro, daí já entra a bagagem, a experiência. Né? Como eu já tenho 25 anos de profissão, então eu acabo recebendo, volta e meia no consultório, pacientes que eu disse não 10 anos atrás, 8 anos atrás, e essas vêm assim, pá, doutor, eu estou voltando aqui porque aquele não foi doído, mas depois eu vi que tu tinha razão. E ainda bem que eu te ouvi. E voltam. E me respeitam muito mais. Exatamente. Porque viram que eu não pensei só no dinheiro, só na remuneração, e pensei o que era melhor para ele naquele momento. Claro. Né? Então, é essa questão da responsabilidade do profissional, né? E também da parte da conscientização do cidadão
dentro da possibilidade. Eles Sim. acham que é uma máquina que você Esse, aperta um esse botão não, e... é claro, a gente simplifica, né? Não, mas não é bem assim. É explicar para a pessoa que, de repente, aquilo que ela almeja, aquilo que ela pretende, não é possível com tratamento Uhum. cirúrgico. Ponto. Simples assim. Mas não é simples para explicar. Certo. Mas eu tive não foi meu professor, mas um cirurgião famoso, já falecido, e que era de São Paulo, e ele dizia uma frase que eu acho fantástica nisso aí. Ele tinha aquele dom professoral nos congressos, da aula maravilhosa, uma entonação de voz bem grave, assim. Então eu lembro que ele dizia bem pausadamente assim: construí meu patrimônio com as cirurgias que eu fiz e a minha reputação com as cirurgias que eu não fiz. Poxa, que frase. Que frase, né? Que frase. É isso aí, o cara saber o que deve e o que não deve ser feito. Uhum. É que hoje o mercado ele tá tão violento, e aí eu tô falando de mercado como Sim. um todo, né? Que as pessoas elas estão muito focadas no resultado financeiro ou no resultado de aparecer hoje nas Sim. mídias e tudo mais, que elas não estão pensando... Imediatismo também. Exato, elas não estão pensando a médio e longo prazo, né? Não estão pesando o resultado que essas decisões de hoje vão Sim. tomar No futuro. no né? futuro. Eu acho que essa geração, Na o minha grande... área tem muito isso. De chegar ali, eu quero fazer tal coisa. Eita, mas isso aí não vai ficar legal. Ah, mas estão fazendo todo mundo, eu já vi. Sim, agora, tu já pensou você daqui a 10 anos, como é que vai ser isso? Exato. Aí algumas regalam, é verdade, né? Como é que vai ser, doutor? Pois é, tu tem que pensar que tu tem muitos anos pela frente, não é só no hoje, esse Uhum. imediatismo, como ele também é muito presente no resultado final. Cara, de todas as cirurgias que eu faço, talvez assim, ó, mesmo a que tenha a recuperação, o resultado final mais rápido, eu acho que é a cirurgia de pálpebra, porque a pele da pálpebra é muito fina, então ela recupera, ela cicatriza, ela amadurece a cicatriz muito mais rápido que outras regiões. Por exemplo, abdômen, mama, pode levar até 2 anos para uma cicatriz amadurecer. É mesmo? Então, O que é uma cicatriz amadurecer? ela está definitiva. Não ter risco. Ela muda. Qualquer cicatriz, qualquer área, vai ter fases de amadurecimento. Para ficar mais didático, é fácil dividir em 3 fases. A fase imediata. Fez a cirurgia. Do dia Sim. da cirurgia até 1 mês, mais ou menos. Isso dá a impressão, para quem operou e se olha no espelho, que caramba, que cicatriz legal, parece que nem Uhum. aparece só um risquinho. Isso. É normal para 1 mês. A partir do 2º mês, até mais ou menos o 9º mês, tem a fase chamada mediata. A imediata, a mediata, que seria a mediana, e a tardia. Essa fase mediana é a pior, porque é onde a cicatriz piora, Uhum. engrossa, fica mais escura, ou mais vermelha, ou mais castanha, ou mais rosada, dependendo do tom de pele da pessoa. Então tu tem aquela sensação assim, pô, peraí, com 1 mês estava boa, com 2, 3 tem que estar melhor. Uhum. Não, ela piora. Verdade. E aí ela começa a melhorar de novo do 9º mês para frente, e só vai, para tu olhar, uma mulher fez o abdômen e voltou 1 ano depois para mim, doutor, minha cicatriz está escura, o que eu faço? Nada. Uhum. Como assim nada? Espera mais 1 ano. Você tá louco? É tempo. Daqui a 1 ano ela vai estar totalmente diferente. E se eu mexer agora, o teu cronômetro que já girou 1 ano, só falta mais 1, ele volta para o 0. Cara. E vai começar de novo. Uhum. Então, nesse amadurecimento, cada região é um amadurecimento diferente. Por isso que eu falei, na pálpebra, esse amadurecimento não leva 2 anos. Leva Sim. 3, 4 meses, 6 no máximo. Porque é um tecido mais Então, simples. tu falar mais fino, a pele fina. Então, tu falar para alguém assim, olha, tu vai fazer a pálpebra, vai melhorar, tu já vai ver diferente o formato e tal. Mas para não perceber a cicatriz, para ficar tudo bonitinho, é de 4 a 6 meses. Beleza? Beleza. Aí tu vai lá, faz a cirurgia. No 7º dia tá tirando os pontos e ela olha no espelho e diz assim, vai ficar assim? Aí tu diz, poxa, eu te expliquei na consulta que ia levar 6 meses. Ah, é verdade, é verdade. Falou, tá, mas vai ficar assim, doutor? Essa parte é complexa, né? Então, as pessoas têm
esse imediatismo. Ela quer sair da Uhum. cirurgia já se olhando no espelho Batendo foto e já e batendo. postando no Não é Instagram. assim. Cirurgia tem um amadurecimento. Ninguém que descobriu que ficou grávida vai ter o filho no dia seguinte. Leva 9 meses. Não Sim. tem jeito. E não tem como acelerar a natureza. E essa questão de homem e mulher, por exemplo, a mulher, naturalmente, ela faz um procedimento estético, ela vai para o Instagram mostrar. Sim. O homem, Não mostra. ele quer dizer que não fez. Que não fez. Exatamente. É muito mais, digamos, não expõe, né? Muito Uhum. mais recatado, vamos chamar assim, sei lá. Ele não expõe. A mulher parece que aquilo é igual comprar uma bolsa nova, um sapato Exato. novo, fazer um procedimento. O homem já escolhe. Alguns mesmos ficam sem ir trabalhar, sem fazer nada. Alguns outros estão naquele assim do, Tanto dane-se, faz. bota um boné aqui, um Aham. óculos escuro e vou, né? Mas eles não são de expor assim, Uhum. sabe? De chegar numa roda de cerveja ali e dizer, cara, pá, fiz uma lipo, olha só aqui, ó, levantar. Não mostra. A mulher tem A muito mulher mais essa. mostra. A mulher é o contrário. Se chegar no jantar, ela já chama as amigas, vão no banheiro e vai uma tirar a Aham. roupa para outra para ver como é que ficou. Exatamente. O que pro negócio em si É uma ótimo. vantagem. É Né? ótimo. É. Então, Mas para os homens, sabe, essa questão ali, como eu falei, que a gente falou de nariz, de pálpebra e tal, a lipo nem tanto. Mas, porque a lipo para alguns homens é que nem aquela história de dizer, faça cutícula. aham. O cara vai dizer, isso aí não. Então, ele esconde mais a lipo. Mas já a parte de pálpebra, nariz, ele já vai pro outro e já olha assim, cara, tu tem que fazer também, hein? Aham. Eu fiz, olha aqui, ó, como tá legal. Mas Verdade. é naquele sentido do parça, sabe? Aham. E aí, parça, faz também Com que é um cara legal. que já é do núcleo dele. Claro, Ali. é da tribo ali, é de Isso. boa, não é tranquilo. Então, aí a mulher é diferente. A mulher fala quase como quem diz assim, ó, tá vendo? Eu botei Aham. silicone, você Já não. meteu inveja na menina. E essa questão do homem, né? Do Botox. Porque Sim. o Botox, ele é um procedimento muito divulgado, né? Sim. O homem tá acessando bastante? Faz muito mais do que fazia antes, mas ainda perde para a mulher de longe. De longe, né? É, porque e também tem que ver que é um jeito diferente de aplicar. O padrão que se aplica no homem tem que ser diferente da Então. mulher. Bem, como a gente falou, o modelo que tu vai cortar o cabelo de um homem é diferente do cabelo Exato. da mulher, e a própria cirurgia de nariz que a gente falou, um nariz de um homem, digamos, é um pouco mais Ele é mais grosseiro mesmo, mais né? grosseiro, que é uma palavra meio estigmatizante, né? Aham. Mas digamos que é mais masculino. Isso. E o nariz feminino é mais Suave, delicado, mais delicado. suave, né? Então, o Botox também tem padrões de aplicação. Aí entra aquela questão, fazendo com um profissional que entende do assunto, vai ter esse nível de diferenciação. Fazendo com o bandejão, o bastantão, aí é o bandejão para todo mundo, é tudo igual, né? Como qualquer serviço, como qualquer serviço, profissional, é isso aí. se ele é bom, Tem o bandejão e tem a boutique. é mercado. É mercado. Mas hoje, então, 20% do seu público é masculino com uma tendência de aumento disso, de equilíbrio. Eu acho que igual para igual nunca vai ficar, Sim. mas que chega fácil nos 30 por 70 mesmo? por 30 ou 60 por 40, eu acho que chega. É um Não sei quanto crescimento tempo absurdo. isso vai levar, se eu ainda vou estar trabalhando, mas é evolução. Mas e a família? Alguém vai seguir aí dentro da área de medicina? Minha filha já está fazendo medicina, já está indo para a 8ª fase, mas cirurgia eu acho difícil. Não é o perfil dela. Ela tem um perfil mais pesquisador, sei lá, mais intelectual, mas é diferente do perfil mais prático do cirurgião, né? Uhum. Então acho que a carreira cirúrgica ela não deve optar. Embora isso possa mudar, né? Uhum. Nunca se sabe. E o meu filho de 16 anos vai fazer vestibular esse ano, a princípio quer fazer para medicina, né? Certo. Então, eu como pai, respeitador das opiniões, eu disse, não, filho, você pode fazer qualquer coisa que tu escolher, desde que seja dentro da área médica, claro. Você Brincadeiras tem à parte, total hoje liberdade. tem N possibilidades, e ele, obviamente, crescendo no ambiente que cresce, da profissão que eu sigo, ele vai ter... A minha filha, por exemplo, sempre gostou muito de animais e tal, e ela, pequena, sonhava em ser veterinária ou coisa do tipo. Depois, com o crescimento, ela viu, não é bem o que eu acho. Eu acho medicina mais legal, está seguindo esse rumo, está gostando muito. Eu acho que eles entram na universidade com 17, 18 anos,
meio imaturos, Sim. então sempre tem a chance de entrar e não ser, né? Não é aquilo que eu esperava, mas ela não, ela pelo contrário, ela gostou muito mais do que ela imaginava que iria gostar. E o meu filho tá nessa, né? 16 anos, festa para lá, Uhum. passa para cá, A os fase. amigos. Então é uma fase que talvez não seja ideal para tomar uma decisão, mas eu deixo ele escolher. E ele, pelo que eu disse até agora, ele ficou muito nessas áreas tecnológicas, computação, e sei lá o quê, ou na área da medicina, mas eu acho que ele vai fazer medicina pelo que ele me diz, assim. Né? Certo. Vamos ver. Tem um Agora, bom esse mentor, aí, né? Agora, esse aí, se for fazer medicina, com certeza vai ser cirurgião. É? É o perfil todinho. É que o homem, ele tem mais esse perfil Porque a cirurgia, ela tem esse aspecto, né? Sim. É. Embora tenha muitas mulheres que operam e tal, Claro. mas Tem. o homem, ele é essa questão mais cerebral, né? De ver aquele impacto. Eu não sei o termo que se usa, mas já vi isso muito em neurociência e tal. Até a percepção espacial de algumas situações assim é diferente. É diferente. Não adianta. Assim como tem áreas que a mulher vai se adaptar melhor. Com certeza. Por Com todas certeza. essas... Por todas essas características. Exato. Tem jeito. Doutor Luciano, hoje quem quiser acompanhar seu trabalho, quem quiser fazer uma consulta, como que acessa o Dr. Luciano Schutz? Então, assim, ó, hoje nós estamos sempre buscando passar bastante informação de maneira ética no nosso Instagram, né, da clínica, Clínica Luciano Schutz, lá é só acessar no Instagram. Estamos começando no TikTok também, buscando um perfil, digamos, o TikTok tem outro tipo de perfil, né, um pouco mais bem-humorado, mas usando também essa questão da cirurgia plástica do ponto de vista, embora um pouco mais humorado, mas informativo. Você não vai ver no meu Instagram eu botando lá, eu comprei o carro tal, eu fui viajar no lugar tal. Não, é para ser uma coisa mais séria e mais informativa, tanto o meu pessoal como o da clínica, né? Então, Luciano Schutz é o pessoal e Clínica Luciano Schutz é o da clínica. Mas, enfim, através das redes sociais você acessa e também qualquer um que digitar um Google aí da vida, sim, Clínica Luciano Schutz em Criciúma, vai ter lá. Nossa clínica ali no Pio Correia, parceria ali com a Alta Vila, que é também no Pio Correia, vizinha, onde fazemos as cirurgias. E estamos aí à disposição para quem nos procurar. Como eu digo, eu sou uma coisa, ninguém pode dizer que eu... Né? Esse eu posso me autoanalisar e dizer assim, eu sou muito sincero e verdadeiro. Sinto muito se alguém gosta de escutar mentira. Eu não sou mentiroso. Às vezes tu falar a verdade é confundido, né? Com o tal até de ser mais grosseiro, coisa do tipo. Não é esse o meu objetivo. Eu sempre pensei assim, ó, você pode não querer fazer cirurgia por N motivos, às vezes limitações financeiras, ou porque não gostou do profissional, ou porque não teve boas indicações, tudo isso. Agora, da minha pessoa dizer que eu menti ou enganei, isso eu nunca fiz, eu durmo tranquilo no meu travesseirinho. A verdade, a médio e longo prazo, sempre vai ter um resultado... Hoje tem um pessoal ali da Unesco que às vezes acompanha as cirurgias e tal, da Liga. Eu sempre digo lá para eles, quando vão, agora estou para dar uma aula lá para eles, a convite deles e tal, eu sempre digo, ó, sempre saibam lidar com as suas carreiras, que eventualmente venham a seguir, assim, ó, fala a verdade, cara, porque não promete o que não vai entregar. Exato. Porque o mundo está cada vez, né, cobrando mais isso e cada vez mais vai ser pior para quem está prometendo o que não entrega. No início você corre muito esse risco, né? Muito. A necessidade de ter resultado. A necessidade e essa, entre aspas, prostituição que às vezes acontece, né, por causa disso. Né? E muita faculdade também sendo criada, muita demanda gigante. Então, literalmente, está caindo a qualidade e aumentando a quantidade. Isso também preocupa bastante. Desde o ensino, e aí, naturalmente, vai chegar no mercado isso aí, uma galera despreparada. Assim, ó, tem sido gritante, assim, ó, principalmente no atual governo que está aí de esquerda, a queda da qualidade. O próprio Conselho Federal de Medicina tem se manifestado assim, são verdadeiros absurdos o que estão fazendo. É quase como dizer o que eu falei no início ali, ó. Ah, bom, você quer ser um piloto de avião, então nós temos que ter tal formação, tantas horas disso, tantas horas daquilo. Não. Agora basta tu dizer que é piloto, que tu vai ser piloto, porque nós queremos mais piloto. Sim. Não interessa se o avião vai cair. Tu tá entendendo? O importante é o número governo, assim, ó, nós queremos mais médico. Não importa se vão trazer uns escravos de Cuba
com a formação duvidosa, se o cara ali fez o curso na Colômbia e veio para cá e tu não sabe bem qual é a formação, não interessa. Interessa que vai ter mais médico. Tu tá entendendo? Então, a qualidade... Vamos ter números. Em números, a qualidade está caindo muito, muito. E o ensino está pior, né? Então, não adianta. Hoje, o cara está... Né? Eu saía na minha época lá formar, o cara que saía formado, saía podendo trabalhar como médico. Como eu te disse, eu fazia plantão, eu enfrentava um pronto-socorro e só tinha feito o curso de medicina. E estava ainda fazendo residência. Hoje, os caras saem da faculdade, não sabem dar um ponto. Se tiver que dar um ponto num cortezinho, o cara vai começar a chorar, gritar e chamar a mamãe. Vai desmaiar em cima do paciente. Um cara que está formado para medir uma pressão arterial, não sabe medir. Se não vier o aparelho digital que já mede sozinho. Tu tá entendendo? É complicado. Então, a despeito de haver uma facilidade ou um acesso muito mais fácil, haver muito mais tecnologia, a grande questão, aquilo que você falou lá no início, que o fator determinante é o ser humano operando tudo isso, esse ser humano hoje ele está sendo menos preparado do que... A formação é pior, com certeza. Não tenho dúvida disso. Tem mais quantidade, menos qualidade. Aí quem vai se sobressair? Como eu disse, quem fizer bem feito vai ter mercado. Se buscar esse aperfeiçoamento constante e ser ético, correto, honesto, simples assim. Perfeito. Gente, então, olha, fica a dica, né? Sempre muita atenção quando for procurar um profissional para esse tipo de... qualquer serviço, na verdade, né? Fique atento à formação, feedback. Hoje é tão fácil de achar, né? As pessoas dão muitas opiniões aí, então procure alguém de confiança para estar agindo e fazendo qualquer procedimento, qualquer serviço aí para você não ter dor de cabeça futura. Doutor Luciano, muito obrigado. Foi uma aula realmente esse nosso bate-papo aqui e muita coisa ainda para ser falada. Então, no futuro aí, com certeza a gente volta a conversar. Mais uma vez, obrigado pela confiança e ter disponibilizado esse tempo para estar com a gente aqui. Foi um prazer, eu adoro conversar sobre isso, não sei se deu para notar, e adoro mesmo, e ter essa chance, seja qual for o veículo, se é imagem, se é som, se é rádio, se é TV, se é internet, o que for, poder ter a chance de transmitir isso para alguém, porque isso para mim é informação. Com certeza. A maioria dos problemas que a gente vê hoje em dia, na minha área, são por falta de informação ou por desinformação, ou seja, a informação errada. E aí que se criam as expectativas erradas, enfim, ali é uma ladeira abaixo, montanha-russa, né, para baixo. Então, enfim, obrigado, eu que agradeço a oportunidade e espero que todos tenham gostado e tenham aprendido bastante e sucesso para vocês aí enfim, não só lá na tua empresa, na tua barbearia, mas também como nesse programa aí, nesse podcast. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha, então curtam, compartilhem, mandem aí para quem vocês achem interessante esse conteúdo. Fiquem com Deus e todas as semanas a gente está com uma pessoa interessante aqui tratando de assuntos aí do nosso dia a dia para informar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.